Sejam bem-vindos ao canal Mesa do Operador e hoje vamos falar aqui sobre Small 11 na nossa semana de número 12, a nossa estratégia semanal com opções. Vamos ver o gráfico de Small 11, agora estamos aqui no semanal, vendo que o Small 11 parece ter usado as médias mais longas como suporte. Sim, aqui estamos com a média de 200, tem aqui também a média de 150, e isso é uma boa notícia. Essa média de 200 também já serviu como suporte aqui, ó, em duas outras ocasiões. A região de preços é uma região de briga, né? Que já foi resistência outra vez e também já serviu como suporte. Então é uma região bastante importante. Essa aqui do 104, né? E a gente consegue ver que Small 11 ele conseguiu usar essa média como suporte. Aqui a gente tem o nível do IFR ou do RSI, como eu prefiro chamar, né? O RSI ele tem uma região sobrevendida aqui, que está se recuperando, mas ainda estamos em níveis de sobrevenda. Em outra ocasião, esses níveis de sobrevenda deram aqui uma recuperação bastante interessante para o Small, de 27% em 105 dias. Mas nem sempre, né? A gente vê aqui que aqui, por exemplo, não foi nada demais. Mas ainda assim entregou uma recuperação de 12% em 45 dias. Então, esse é o quadro semanal. No quadro diário de Small 11, a gente consegue ver também algo bastante interessante. Ele consegue fechar pela primeira vez desde abril acima das médias móveis curtas. A gente vê aqui, ó, essa média branca é a média de 20, essa linha branca. Ele consegue fechar acima dela, tenta recuar, forma dois pavios e consegue fechar aqui, na quinta e na sexta, acima da média de 20 do diário, coisa que ele não fazia em outras vezes. Olha aqui, ó, tentou, olha o tamanho desse pavio aqui, rejeitou. Aqui também tentou, rejeitou. Aqui também houve uma tentativa, rejeitada aqui na média de 50, linha azul clara, rejeitou. Aqui foi a última vez que o small fecha acima da média curta de 20, desde abril. Então, portanto, né, a gente vê aqui um... vamos fazer aqui, ó, 67 dias. Então, algo digno de nota essa recente força do Small 11, lógico, ele ainda está abaixo da média de 200 do diário, o que demanda atenção, né? Não é algo, não estamos ainda livre do perigo, como se pode dizer, né? Então, vamos analisar aqui a nossa estratégia. A gente teve semana 12, um gain de 364, puts e calls para o pó, small fecha próximo de 109, né? Foi feita uma rolagem na quarta e na sexta. E por que que eu não deixei simplesmente virar pó, sendo que a gente tinha puts na linha do 108 e calls na linha do 110? Terminou exatamente no meio. Daria para as duas virarem pó. A questão é que Small começou a sexta-feira na linha do 108 e depois subiu. Então eu ia deixar até as calls virarem o pó, mas aí eu não queria correr o risco de exercício, então eu acabei rolando tudo. Mas são centavos, né? Não fazem grande diferença. A gente vai ver aqui agora, né, a gente estava com 370 puts na linha do 108, 120 calls na linha do 110, portanto um strangle de asa 2. A gente tinha também aqui, ó, calls cobertas na linha do 120, uma história aí que eu já contei nas outras lives, né, nos outros vídeos. A gente tem aqui também um booster. No vídeo passado eu expliquei tudo sobre esse booster. Relembrando, aqui se terminar no núcleo entre 112 e 115, na semana do vencimento mensal de julho deste mês agora, vou ter lucro. Na verdade, o range é até maior, né? Até perto disso aqui eu ganho, porque eu posso vender essa aqui e rolar essa aqui,
né? E aqui até a linha do 117 ainda vou ganhar. Mas, em grande medida, é isso mesmo. Um booster que foi zero cost call. E aí, a gente tem aqui as nossas atividades. Na quarta-feira houve um hack pick e eu, de maneira conservadora, quis já rolar. Rolei 150 integral, embolsando esse prêmio. O detalhe aqui é que foi 65 centavos embolsados, mas eu rolei 2 semanas a seguir. Foi um erro operacional, eu abri no Profit e mudei para o strike 107, mas foi até bem-vindo. Consegui aí ganhar um ponto de strike, embolsar prêmio e ficar tranquilo aí, né, com essas 150 puts aí na linha do 107 para a semana do vencimento de julho. A gente já tem as calls cobertas no vencimento de julho, então não tem nenhum tipo de consequência negativa. Na sexta-feira eu rolei o resto da posição de puts na linha do 108 para a semana seguinte, embolsando todo o prêmio, 92 centavos, né, integralmente. Recomprei aqui por 21 centavos, diminuí em 20 a exposição, retornando ao tamanho da exposição original de algumas semanas atrás. Eu aumentei um pouco a exposição para poder rolar as puts e agora já estão de volta ao tamanho original. Lembrando que a gente tem 600 papéis de Small 11 também. E por isso eu já comecei a vender calls cobertas para o mês de agosto, para poder ter algum tipo de rendimento em cima desses papéis. Porque isso aqui, ó, esse do 120, já é para daqui a 2 semanas. Então logo isso aqui vai estar virando pó. E se, porventura, Small subir até o 120, vai ser ótimo. A rolagem disso aqui vai ser muito boa. Eu vou rolar para o 120, porque eu quero entregar o papel no 120. Meu preço médio é 119,50 e eu já monetizei esses papéis em algumas calls cobertas. Então, a ideia sempre foi essa, né? Nos papéis de exercício. E aqui, ó, na parte das calls foi feita uma rolagem, aumentando um pouquinho a exposição, mas ganhando 2 pontos inteiros. Então, a rolagem da call é muito boa quando termina perto do dinheiro, né? Eu recomprei por 8, vendi por 61, 53 centavos, né? Então, isso aqui é bem tranquilo de manejar. E a gente caiu aqui com um strangle, né? Um strangle de 200 puts na linha do 108 e 140 calls na linha do 112, mais as do 107 da semana seguinte, né? A gente tem as calls cobertas aqui e a gente tem o booster. Então, esse é o nosso panorama para a semana 13. Bem confortável aqui, né? A ideia é, se subir, zero preocupação. Precisa subir aí bastante até, em uma semana, no linha do 112. Se subirem e ameaçar, eu rolo isso aqui para a semana seguinte, subindo o strike. Tudo de bom, né? Não vai me ameaçar. Isso aqui, as puts viram pó. E caso contrário, caso ameace o lado das puts, a gente vai fazer as rolagens, concentrar na linha do 107, a gente pode aumentar a exposição e outras artimanhas nossas aí. Então, bem tranquilo, terminou no melhor ponto possível nessa semana. E em breve eu vou fazer um vídeo colocando aí os aprendizados dessa estratégia. Foram 12 semanas aí. Ainda não estou no game na estratégia. A gente tem um cash de 1.382 ganho com prêmios, mas a gente tem uma marcação a mercado nos papéis, que ainda pesa mais, né? Então, os papéis estão aí a 109 e eles foram comprados a 119. Então, eu estou bem confiante ainda que o Small vai recuperar até 120, eventualmente, e a gente vai entregar esses papéis no lucro, embolsando os prêmios que a gente vendeu nas calls cobertas. E realmente, assim, a melhor parte da estratégia tem sido o aprendizado, bastante coisa que eu aprendi nessas 12 semanas. A estratégia evoluiu, né? Eu já não acredito mais em cobertura nas séries seguintes, igual eu fiz nas primeiras semanas. Agora a defesa é principalmente o tamanho pequeno, as rolagens aumentando posição e outras coisas que eu vou discutir no vídeo posterior. Então é isso.
A gente concentrou as puts na linha do 108 e 107 para a semana do vencimento mensal. Já falei sobre as rolagens. Comecei a vender calls da série H, né, já fazendo a nossa venda coberta. Aí joguei as calls para a linha do 112, né? Então a gente está aí com o nosso strangle na linha do 108 com a linha do 112. Bem tranquilo. Se cair, se subir, se ficar estável, a gente sempre tem algo a fazer. E é isso. Até a próxima.